Antes dos deuses, antes da terra, antes do céu, antes até mesmo do tempo ser sentido como nós conhecemos, existia apenas o vazio. Um abismo infinito, silencioso e sem forma, chamado Ginnungagap. Mas esse vazio não era paz, era expectativa, era tensão, era o espaço onde algo colossal estava prestes a nascer. De um lado, havia o frio absoluto de Niflheim, um reino de gelo, neblina e escuridão antiga. Do outro, ardia o fogo selvagem de Muspelheim, uma força destruidora, viva, brutal e impossível de conter. E quando o gelo e o fogo começaram a se encontrar dentro do vazio, o universo tremeu. Porque a criação, nos mitos nórdicos, nunca nasce em silêncio. Ela nasce em choque, ela nasce em conflito, ela nasce da colisão entre forças opostas. Foi assim que surgiu Ymir, o primeiro ser vivo, o primeiro gigante, a primeira presença real dentro do caos primordial. Ymir não era um deus, não era um rei, não era um herói. Ele era algo anterior a tudo isso. Era a forma bruta da existência, a matéria viva do descontrole, o símbolo de um mundo que ainda não tinha sido organizado. E da sua existência nasceu ainda mais vida. Enquanto dormia, dizem as lendas, novos seres surgiam de seu próprio corpo, como se o caos tivesse capacidade de se multiplicar sozinho. Mas naquele começo não havia ordem, não havia equilíbrio, não havia limites. A criação ainda era selvagem, perigosa, instável. Então surgiu Audumla, a vaca primordial. Ela parecia simples, mas sua presença era sagrada. Ela alimentava Ymir, sustentava a vida, e ao lamber o gelo salgado do universo, revelou outra figura ancestral, Buri, o primeiro dos deuses. Era como se o universo estivesse abrindo os olhos lentamente. Do caos nasceu uma linhagem, da matéria bruta surgiu o divino, e de uma existência sem forma começou a brotar o destino de tudo. De Buri nasceu Bor, e de Bor vieram 3 nomes que mudariam tudo: Odin, Vili e Vé. Com eles, a história entra em outro nível, porque agora não era mais apenas sobre existir, era sobre compreender, sobre dominar, sobre transformar. Odin e seus irmãos olharam para Ymir e perceberam uma verdade terrível. Enquanto o gigante existisse, o universo permaneceria preso ao caos primordial. Era preciso agir, era preciso quebrar a antiga ordem para que uma nova pudesse nascer. Então veio a batalha, uma batalha colossal, um confronto brutal entre a força bruta do começo dos tempos e a consciência que queria moldar o mundo. Ymir caiu, e com sua queda, o universo foi transformado de maneira inacreditável. Seu sangue se tornou o mar, sua carne virou a terra, seus ossos se tornaram montanhas, seus dentes viraram pedras, seu crânio foi erguido como o céu, e suas sobrancelhas foram usadas para criar a barreira que protegeria a morada dos homens. É uma imagem poderosa, violenta, impossível de esquecer. O universo nórdico não foi construído com delicadeza, ele foi forjado sobre a destruição de um gigante. A ordem nasceu do sacrifício, a beleza nasceu do sangue. O mundo surgiu do corpo do caos vencido, mas a criação ainda não estava completa. Os deuses organizaram os reinos, deram forma aos mundos e ergueram a grande árvore cósmica, Yggdrasil, que conecta tudo o que existe. Raízes profundas, galhos imensos, mundos distantes unidos pela mesma estrutura sagrada. Lá em cima estavam os deuses, em outros planos os gigantes, os mortos, os elfos e os homens. Tudo ligado, tudo em equilíbrio frágil, tudo à beira de romper outra vez. Porque no universo nórdico, a ordem nunca é definitiva, ela apenas vence por um tempo. E mesmo depois da criação, a sombra da destruição continua viva. Esse mundo nasceu do conflito, e um dia esse conflito voltará. É por isso que a mitologia nórdica é tão fascinante. Ela não fala de um mundo perfeito, ela fala de um mundo forte porque foi arrancado do vazio. Ela fala de deuses que também conhecem o medo. Ela fala de uma realidade onde tudo tem preço. No começo havia apenas o nada, depois vieram o gelo e o fogo. Do choque nasceu Ymir, do caos nasceu a ameaça, da ameaça nasceu a guerra, da guerra nasceu o mundo. E assim, sobre o corpo do primeiro gigante, o universo abriu os olhos. Mas mesmo depois de tudo criado, o destino ainda não tinha terminado sua obra, porque no horizonte desse cosmos já existia uma promessa sombria, o Ragnarok. A criação e o fim caminham lado a lado desde o princípio, e talvez seja justamente isso que torna essa história tão grandiosa. O universo nórdico não nasceu em paz. Ele nasceu sabendo que um dia tudo voltaria a ser testado pelo caos.
Se você quer continuar explorando essas histórias épicas da mitologia nórdica, inscreva-se no canal, deixe o like e acompanhe os próximos vídeos, porque ainda há muitos deuses, gigantes e segredos para descobrir.